a todos, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei em que hora exatamente você estará assistindo esse pequeno vídeo. Então, a gente veio aqui falar sobre um transtorno mental chamado TDI. Algumas pessoas já ouviram falar, outras nunca ouviram falar. Transtorno dissociativo de identidade. Isso que significa TDI. Então, o que é o TDI? A pessoa tem o que se chamava antigamente de múltipla personalidade, que hoje em dia seriam múltiplas, no plural, personalidades. Dentro do cérebro da pessoa existem várias pessoas diferentes, não é? Um filme que exemplifica isso de uma maneira assim, similar ao que acontece, é Fragmentados. Né? Quem quer saber um pouco sobre isso, mas eu acho muito mais interessante a gente estar entrando na internet e estar compartilhando, não é, os canais das pessoas que estão colocando a vida delas e dizendo, relatando o que acontece. Pessoas que um dia têm um nome, outro dia têm outro nome, um dia estão vestidas como homem, outros como mulheres, e a gente aqui não está falando de questão de ideologia de gênero, de sexualidade, não. São personalidades múltiplas. Às vezes a pessoa está tranquila, às vezes a pessoa está agressiva, às vezes a pessoa está depressiva, está introspectiva, é tímida, de repente chega uma outra pessoa. E por que eu resolvi falar sobre esse tema? Quando eu era adolescente, eu devia ter uns 13, 14 anos na escola, eu tinha uma colega, né, cujo nome eu não vou citar, o nome real da pessoa, mas vamos imaginar que o nome dela fosse Célia. Não era Célia, tá, gente? E ela chegava lá, ela dava um outro nome, ela dizia que o nome dela era Maui, né? E Maui, né? Termo em inglês, o nome dela era outro, que não era Célia, é um nome fictício. E quando ela chegava como Maui, ela chegava uma outra pessoa, a ponto de na festa junina, quando ela ia como Célia, que não era o nome dela, era outro, ela ia vestida de moça. No outro ano, na festa junina da escola, chegava lá, ela tinha ensaiado, ela vinha como Maui. E ela ficava assim, dias, semanas, uma vez ficou quase 2 meses, era internada e voltava sendo a pessoa que era antes. A pessoa que tem transtorno dissociativo de identidade, as múltiplas personalidades, fazem que a pessoa, não é, tenha atitudes diferentes, sendo às vezes dócil, sendo às vezes agressiva, sendo às vezes inteligente, às vezes sendo insana, às vezes a pessoa não bebe, é toda certinha, ela pode estar, como se diz dentro de algumas religiões, tudo que se fala hoje em dia a gente é processado, mas acontece, tem religiões que dizem assim, incorpora, né? Na realidade, a pessoa que tem esse transtorno, ela incorpora outras pessoas, isso é real, mas não incorpora espiritualmente, não é? É um transtorno mental, tanto que ele tem um tratamento, mas ele não tem até então cura, e as pesquisas, elas estão assim, muito lentas, muito arcaicas, a nível de dizer assim, a partir de agora tem um tratamento sem ter medicação e hospitalização, né? Não se sabe exatamente o que gera isso, se usa muito o termo gatilho, algum gatilho desencadeia a saída dessas personalidades. Então existem pessoas, né? Uma das moças, né, que faz o canal, a Júlia, né, do TV Monega, é um dos canais dela na internet, ela descreve, eu acho, de uma forma assim, muito sincera, e todo o sofrimento que isso gera a nível de pessoas se afastarem dela, que de repente sai dela, ela é uma moça, daqui a pouco ela gosta de rapaz, daqui a pouco ela gosta de meninas, daqui a pouco ela é um rapaz que está combatendo o bullying, porque dentro dela saem esses alters, né, do ego, né, do eu, né, e do cérebro. E aí vai surgindo uma outra personalidade. Algumas protegem, outras, né, são possessivas, são agressoras, e vão fazer, como no filme, né, Fragmentados, que a pessoa, uma hora a pessoa é aquela que dá orientações, que é amiga, e diz assim, não escuta o que ele está te dizendo, está te falando, tipo um desenho animado, que de um lado tem um anjinho e do outro tem um diabinho falando nos ouvidos. Vai lá, faz maldade, né? Bate nele, pega o dinheiro dele, trai a sua esposa, do outro lado tem um anjinho, não faz isso não, você é do bem, não paga na mesma moeda.
A pessoa que tem múltiplas personalidades, ela vai conviver com isso uma vida talvez completa. Ela pode conseguir com um tratamento, com um bom equilíbrio emocional, com uma boa terapia, que esses alters não saiam dela e ela pode conseguir ser a mesma pessoa constantemente. Ou, de repente, do nada, uma perda, um luto, uma perda de emprego ou amizades cortadas, ela vai ter novamente, não é, esse transtorno dissociativo de identidade, que são as múltiplas personalidades, onde vão sair pessoas agressivas, onde vão sair pessoas dóceis, meigas, e onde, de repente, a vida da pessoa vai ser destruída, muitos tentando o suicídio e, lamentavelmente, indo a êxito. Porque isso acontece quando a pessoa é geralmente pré-adolescente e vai indo embora, igual a esquizofrenia, né? A primeira crise da pessoa, a primeira saída, não é? Ela se manifesta geralmente entre a pré-adolescência e o início da fase adulta, uns 20, 21 anos. E sem o tratamento, lamentavelmente, isso pode ir ao suicídio, desencadear, como foi a questão da minha colega de escola, né? Vão taxar a pessoa como louca, ela vai tomar uma porção de medicações, de medicamentos, de medicações, e ninguém vai saber exatamente o que está acontecendo, porque a área da saúde mental, apesar de ter um bom preparo, temos excelentes psiquiatras, terapeutas, temos pessoas que estão assim, mal e parcamente caminhando dentro daquilo que ouviram, e como não são transtornos assim tão comuns, os tratamentos são difíceis. Se você conhece alguém que tem essa alternância, né, de personalidade, que você vê que a coisa é séria e real, de repente a pessoa tá como se fosse a Mulher Maravilha, o super-homem, tá hiperativa, tá... Eu não estou falando do bipolar, eu não estou falando do borderline, eu estou falando de pessoas que vêm com outra roupa, meninas que cortam o cabelo curto e estão falando com o homem, estão brigando, e daqui a pouco volta a ser aquela pessoa. Essa pessoa necessita de um alerta, alguém que está perto dela, de alguém para pegar pela mão e levar no médico, né? Levar no médico, porque isso é transtorno dissociativo de identidade. São as múltiplas personalidades. Isso leva a pessoa a se matar. Então, a gente tem setembro, né? 2023, né? Setembro amarelo, mês de combate ao suicídio. Fica essa dica. E quem tem TDI, se alguém disser para você, poxa, você chegou aqui ontem estranho, pede para a pessoa te filmar. Hoje em dia a gente tem o recurso celular, que não existia na minha adolescência. Pede para a pessoa te fotografar, porque você vai ver claramente. Você vai dizer, poxa, não sou eu. E na verdade você vai ver que é você vestido, falando, ou vestida, falando de uma outra maneira, e não fica achando que tudo é espiritual. Pode ter sim uma coisa espiritual. Você ter fé em Deus, você orar ajuda, mas você precisa de uma ajuda da medicina, conviver, conversar com outras pessoas, ir a fundo, né? E descobrir que gatilho que desencadeia esse teu transtorno, né? Dissociativo de identidade, porque tem gatilhos. O que são os gatilhos? São coisas que saem, palavras que você ouve ou que saem do seu cérebro, momentos de sofrimento, tristes, ou de repente você está sendo vítima de bullying ou de alguma maldade, e aí aquele gatilho, eu vou te agredir, eu vou te bater. Tem gente que é na agressão, tem gente que é na docilidade, e aí vai sair uma criança que vai ficar falando, eu quero doce, não faz isso com ela. É você lutando contra você mesmo, o seu cérebro está lutando contra você. Não se sinta mal, não se sinta inferiorizada. Existem milhares de doenças mentais. Eu tenho doença do toque, é uma doença terrível, né? Um filme fala disso, é O Aviador, né? Fala muito bem sobre doença do toque. Tem outros filmes, tem documentários. E fazer coisas repetitivamente, olhar 500 vezes a casa antes de sair. A gente tem o ritual do 13 do 7. Se eu chegar num local que o chão é quadriculado, preto e branco, eu surto, né? Eu aprendi com o meu psiquiatra a olhar para frente. Se eu olhar o chão, eu vou pisar somente. Se eu chegar num local que parece tabuleiro de xadrez, ou que o chão é com cores diferentes, uma mais clara e outra mais escura, né? Tipo um tabuleiro de xadrez, eu só vou pisar nos escuros. Se alguém esbarrar em mim sem querer e eu pisar num claro, eu vou retornar o caminho todo de novo. Então, é uma coisa horrível. Quem tem doença do toque sabe que, né? A questão da limpeza, a pessoa diz assim, eu tenho toque de limpeza. Não existe toque de limpeza. Toque é para tudo.
né? Só que a pessoa que tem o toque, eu, por exemplo, eu tenho nojo da sujeira, mas eu não quero limpar. Porque a pessoa que tem nojo da sujeira tem coisas que não faz. Eu não uso vaso sanitário, eu não uso banheiro. Quando eu vou na rua que eu tenho que fazer uma viagem, uma coisa, eu evito ingerir excesso de líquido, bebo microgoles e não como, para não ter que usar o banheiro. E se eu ainda assim tiver que usar o banheiro, eu vou ter que arrumar uma vasilha, não é? Para fazer o número 1 e uma sacola para fazer o número 2 e uma garrafinha de água mineral para poder me lavar. E eu não vou usar o vaso sanitário. Eu uso até uma lixeira, eu levo um saco de lixo, mas eu não vou usar o vaso sanitário do lugar. Então, a doença do toque, não é? A pessoa que tem toque não vai querer encostar em vaso sanitário. Eu sou da área de saúde, né? A gente não contamina paciente nenhum. A gente lava a mão 500 mil vezes, troca a luva 300 vezes. Para fazer curativo, são os melhores profissionais de saúde com toque. Mas no dia a dia, você conviver com uma pessoa que tem doença do toque é uma coisa complicada em você conviver com você mesmo, né? No filme O Aviador, ele estava guardando a urina e estocando. Ele não jogava nem fora. Porque tem o tempo da depressão e tem o tempo que a pessoa está eufórica, né? E no tempo que a pessoa está eufórica, a pessoa projeta que ela vai ficar boa. Então a gente vai lutar contra a nossa doença. Mas no tempo que você se deprime, você não quer sair do seu quarto, ou você se tranca num ambiente, você não quer sair. Eu, por exemplo, tenho pavor de banheiro, né? Porque tem bactérias, germes. Se eu vejo um paciente doente, curativo, eu amo fazer, porque eu quero curar, eu sei que eu vou botar máscara, que eu vou prender o cabelo, que eu não vou deixar cair nada ali. Nada. Eu já peguei curativo de paciente, né, pós-operado, saindo do hospital. Dentro, o homem dizia que tinha dor, e ali dentro tinha uma agulha, um fio de cabelo comprido, castanho claro, e natural, não era pintado. Detalhe, né, que a raiz estava perfeitamente da mesma cor na metade da ponta. Quem tem toque observa tudo. E uma agulha, um fio de cabelo castanho claro e um papel de bala, fora uma guimba de cigarro. Dentro do curativo de um paciente. É óbvio que ele não ia ficar bom nunca. Fiz 75 curativos. Meu marido me levava. Às vezes, de madrugada, a gente chegando em casa, né? Pedi exames, o paciente fez. Era um paciente do SUS, teve que fazer pago particular. Descobrimos que a prótese dele estava deteriorada. Colocaram uma prótese que já havia sido usada em alguém que provavelmente morreu. Ele teve que trocar, mas eu estive ali presente. E, graças a Deus, conseguimos que cicatrizasse tudo, mesmo que depois ele teve que novamente retornar ao procedimento cirúrgico, ao centro cirúrgico, para refazer. Então, toda doença mental, ela merece respeito. A pessoa que tem um transtorno mental não é um retardado, principalmente o autista, que se fala hoje muito bem. Setembro Amarelo, resolvi falar um pouco sobre TDI, porque às vezes a gente acha que tem um problema imenso, né? E esquece que tem gente que tem múltiplas personalidades, né? Imagina você ter um filho, uma filha, um marido, uma mãe, um pai, uma pessoa que você ama, que chega em casa hoje e diz assim: oi, tudo bem? Meu nome é William. Amanhã, meu nome é Lourdes, tudo bem? E não é porque é ideologia de gêneros, porque é trans, porque é bi, não. Um dia chega uma criança em casa: ai, eu queria a balinha, eu não quero comer comidinha, eu quero ir a curtir, não sei o quê. Daqui a pouco chega um adulto, uma pessoa séria falando com você, você diz: meu Deus, o que está acontecendo? Então, vamos procurar esses canais, né? Tem a TV Monega, eu deixei para vocês. O filme Fragmentados. Quem conhece pessoas que têm múltiplas personalidades, né? Vamos aproveitar esse Setembro Amarelo, né? Para cuidar da nossa saúde mental e lembrar, né? Que procurar um terapeuta, procurar um psiquiatra, tratar os nossos transtornos, né? Ter um filho especial, ter uma pessoa que tem uma doença mental, não é nada demais. Setembro Amarelo, mês de combate ao suicídio, todos juntos de mãos dadas para ajudar quem está precisando. Tá? Ana Paula, né, área de saúde. Agora eu sou profissional autônoma, não posso me dizer enfermeira nem técnica, porque meu COREI não está pago, mas eu continuo sendo da área de saúde. Tamo junto e misturado. Beijo, fale mal, mas fale de mim. Bye, bye.